Graça e paz, me chamo Mônica Carmona, sou pastora da Igreja Metodista Retiro Poético, na cidade de Cordeiro, e estou aqui para termos mais uma lição da nossa classe de escola dominical. O tema hoje é evangelização pessoal e com certeza é o método mais comum e talvez um dos modelos bíblicos mais eficazes de evangelização, que é o ato de compartilhar as boas novas individualmente através de contato pessoal. O nosso modelo bíblico é a pessoa de Jesus e nós podemos, folheando o Novo Testamento, nós podemos ver diversos exemplos de Jesus evangelizando as pessoas. Jesus, ele não tinha local nem tinha hora, ele falava das boas novas, ele ensinava as boas novas que ele propunha, né, para o ser humano, para a humanidade, em qualquer lugar, em qualquer horário, era de manhã, era tarde, era noite, era durante o almoço, era durante o caminhar dele com os amigos, era em locais públicos, velório, até no momento mais difícil de Jesus, que foi o momento da cruz, Jesus estava lá testemunhando, evangelizando um daqueles ladrões que estava com ele. E a pessoa, um daqueles ladrões, realmente foi alcançado por Jesus. Se nós pegarmos exemplos bíblicos, um exemplo de um texto assim muito comum e muito lindo de evangelização de Jesus, nós vemos lá no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 4, aquele momento em que ele teve o encontro com a mulher samaritana e ali ele pregando para ela, ele falando a proposta que ele tinha para a forma da pessoa não se conformar com a vida que estava levando. E aquela mulher foi alcançada por aquela proposta, né, de boas novas que Jesus estava compartilhando com ela, e ali ela teve a vida transformada. Então, assim, nós podemos ver que realmente aquele momento de conversa, Jesus testemunhando a vida dele, testemunhando para ela quem ele era e o que a pessoa dele, né, podia propor, uma novidade de vida, fez toda a diferença na vida daquela mulher. E nada comunica melhor a verdade do Evangelho do que a história de uma vida transformada, a história que você pode falar para a pessoa que você vai encontrar. Nós vemos que o testemunho ele é muito importante na hora de uma evangelização pessoal, e eu entendo que todo testemunho pessoal ele deve conter elementos que vão ajudar a pessoa que nós estamos conversando, que são as pessoas que normalmente nós chamamos de perdido, a entender melhor o poder do Evangelho, como ele impactou a sua vida e como ele mudou a sua vida até fazer com que você tomasse a decisão de viver segundo aquilo que Jesus ele propõe a cada um de nós, tá? Então, eu entendo que, e eu queria compartilhar com você, que existe 4 pontos centrais do testemunho pessoal que nós temos que abordar quando nós estamos fazendo a evangelização pessoal. O primeiro ponto é você estar contando para aquela pessoa, compartilhando com aquela pessoa a sua vida antes de Cristo, a sua vida sem Jesus no seu coração. E ali você vai estar fazendo você vai estar compartilhando com aquela pessoa, para que a pessoa possa entender que através da sua vida ela pode realmente desejar a mesma coisa. Então comece compartilhando com essa pessoa como era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Comece a mostrar para ela que de repente ela tem uma história de vida parecida com a sua, próxima à sua. Acontecendo isso, você trazendo, tendo essa abertura, comece a falar com ela
como que você encontrou Jesus, como que você encontrou Deus nessa caminhada. Comece a falando com ela, como que você buscou, o que te fez buscar a presença de Deus, querer ter a presença de Deus dentro do seu coração, como que aconteceu o seu encontro com Deus. Tá? Então, assim, lembrando, primeiro contando a sua vida antes de encontrar Jesus. Depois, o que te levou a desejar essa busca, a desejar esse encontro. Aí, o terceiro ponto é você começar a compartilhar com ela como é a sua vida com Cristo. Depois que você teve esse encontro e você teve essa aceitação, como que a sua vida passou a ser. Como que você contou o que era antes e agora é aquilo que é depois, como que a sua vida mudou, o que aconteceu de diferente, o que difere a sua vida, a vida que você leva hoje da vida que você tinha antes de aceitar Jesus. Quando você criou esse relacionamento, quando você começou a fazer esse compartilhar e trazendo esse desejo, esse entendimento, aí você, a curiosidade da pessoa já está aguçada, a identificação da pessoa com a sua vida já foi feito esse link. Está na hora de você fazer o convite, pessoal. Perguntar, fazer com que a pessoa ela seja despertada em querer ter esse estilo de vida que você tem hoje. E esse convite pode não ser da forma mais comum de você fazer aquela conhecida e célebre pergunta: você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Às vezes não vai ser dessa maneira. Às vezes posso orar por você? Esse simples posso orar por você já pode ser um convite pessoal para a pessoa. Ou então, se a pessoa não quiser essa oração, pensa nisso que eu conversei. Faz com que a pessoa ela retorne para a casa dela, ela retorne para o afazer dela, mas assim, pensativa naquilo que você falou com ela. Um erro muito grave nosso é achar que por nosso muito falar nós vamos convencer a pessoa. Lembre-se da aula passada, quem convence é o Espírito Santo. Não é o meu muito falar, não é o seu muito falar. Quem convence é o Espírito Santo. E durante esse momento que nós estamos compartilhando e conversando com essa pessoa, nós podemos nos deparar com algumas situações que podem ser até situações difíceis. Às vezes a pessoa ela faz uma pergunta ou ela faz um comentário que às vezes são constrangedores ou difíceis para a gente responder. E eu queria aqui estar pontuando para você alguma dessas situações difíceis. Uma situação difícil que pode acontecer quando você estiver nesse processo de evangelização pessoal é uma fala muito comum, que às vezes a pessoa ela fala: não, eu não preciso disso não, eu não pretendo mudar de religião, a religião que eu tô ela é boa, eu não quero, né? Eu me considero bom, eu não quero saber dessa história não. É uma resposta muito boa que nós podemos dar para essa pessoa, falar que a Bíblia diz que ninguém é bom a não ser Deus. Quando a pessoa vier falando: porque eu sou bom, onde que eu estou é bom, você fala: ninguém é bom a não ser Deus. É uma boa pergunta. Outra situação que a gente, nós nos deparamos muito é quando a pessoa fala assim: qualquer religião ela serve, qualquer religião ela salva, ela leva a Deus. Eu falo para você que a religião em si ela não salva ninguém, e essa pode ser uma resposta que você pode dar para essa pessoa que você está evangelizando, se ela te fizer, se ela falar isso com você, qualquer religião ela salva, qualquer religião ela serve, então a religião em si ela não salva ninguém. Nós somos salvos pela ação de Jesus nas nossas vidas, pela ação do Espírito Santo, como eu falei ainda agora.
né? Então, assim, é uma boa resposta, é uma boa saída nesse momento de confronto, que quando você está abordando a pessoa, isso pode acontecer, né? E às vezes a pessoa, quando você faz esse convite, às vezes vão numa célula, vamos na igreja. Você pode falar isso para a pessoa e a pessoa pode falar assim: ah, mas para eu ser salvo, eu não preciso ir à igreja. Às vezes a pessoa fala isso aí: a igreja não salva ninguém. E realmente, a igreja não salva ninguém. Não é o prédio, não é a denominação que vai salvar a pessoa, né? Você pode falar isso para ela também. Só que uma resposta, a conclusão da sua resposta é: mas as pessoas que são salvas por Cristo Jesus, elas se reúnem em um lugar para ter comunhão. E esse local, ela pode ser a igreja, pode ser a célula. Eu queria te levar lá, eu queria que você fosse lá, né? Então, assim, já é uma outra, né, resposta. Às vezes também a pessoa fala assim: olha, eu não sou legal, eu não sou uma pessoa confiável, as pessoas me chamam de mau elemento, e Deus, ele não quer uma pessoa assim, pecadora como eu. A nossa resposta é: Deus, ele não rejeita ninguém. Você vem como você está e você vai experimentar o que Deus tem para você, né? Outra situação também muito comum é: se eu aceitar Jesus, se eu virar crente, se eu virar Bíblia, os meus amigos vão me abandonar, vão esquecer de mim. Olha só, quem tem um amigo como Jesus não precisa de mais nada não, né? Então, eu entendo que quando as pessoas elas ficam nessa dúvida de não querer ficar sozinha, quando ela perceber que a sua vida com a presença do amigo Jesus, ele é incomparável, e quando a pessoa perceber que ele é incomparável na sua vida, ela vai entender que ela não precisa daqueles falsos amigos que confrontam e fazem com que ela tenha essa escolha, né? Então é uma outra situação que pode acontecer também na vida dessa pessoa. E assim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Existe também outra situação que às vezes a pessoa, no momento em que ela está passando por essa evangelização pessoal, às vezes ela pensa, né, em parar no meio do caminho e ficar, né, desistir de tudo, porque quando ela está sendo discipulada, quando ela está nesse momento de preparação, de conhecimento, e ela começa a ter o contato com a Bíblia, ela fala assim: olha, eu leio a Bíblia, eu tenho lido e não tenho entendido nada. Ou então eu tenho dificuldade de entender as coisas. 2 pontos aí, 2 conselhos eu te dou nesse momento em que você possa ser abordada por esse questionamento. O primeiro deles é você falar com a pessoa que quando isso acontecer com ela, quando ela lê a Bíblia, lê algum texto e ela tiver dificuldade, ela está procurando a você, né, que está evangelizando ela, para estar esclarecendo, ou até mesmo se de repente for algum texto que você tenha dificuldade, você procurar outra pessoa para te auxiliar, ou você leva essa pessoa que está, né, sendo discipulada por você, está sendo evangelizada por você, ela ao encontro dessa outra pessoa que possa esclarecer, tanto para ela como para você também. E não tenha vergonha de fazer isso, porque isso é normal, existe uma frase que nós falamos que ninguém nasceu sabendo de tudo, e às vezes pode acontecer alguma situação de realmente a gente ter essa dificuldade, tá? E existe também algumas situações na Bíblia, e Deuteronômio, deixa eu ver, isso mesmo, Deuteronômio 29, versículo 29 diz que existe determinadas coisas que por Deus, né, não é para a gente entender, que nós ainda não estamos preparados para ter esse entendimento. Então, assim, li a Bíblia e não entendo, isso aí não é motivo para fazer a pessoa desistir.
tá? Eu quero concluir dizendo que uma das características do cristão saudável é um compartilhar ativo da sua fé com os outros. A evangelização pessoal, né, de um cristão saudável para uma pessoa que ele queira trazer, né, ou ele queira levar as boas novas de Jesus, é realmente o compartilhar da sua vida, é um compartilhar ativo de uma fé saudável. Igrejas e cristãos, eles realmente vão ser muito mais frutíferos quando eles tiverem esse compartilhar das boas novas de Jesus de uma maneira mais ativa. Tá? Então, a evangelização pessoal é a ferramenta mais eficaz, é você testemunhar o seu dia a dia, a sua fé com essa pessoa. Eu queria lançar um desafio aqui para você, que faz parte da classe de missão e evangelização, que nessa semana, você que faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você estivesse colocando lá no grupo, e é o desafio que eu estou lançando para você, tá? Coloque lá no grupo o seu testemunho pessoal de evangelização. Você que não nasceu dentro do berço evangélico, como que você foi alcançado, quem que lançou a sementinha, quem que lançou essa semente no seu coração para que você desejasse realmente ter uma vida plena na presença de Jesus. Coloque lá o seu testemunho, tá? De como quem foi a pessoa que levou a palavra de Deus para você e de que forma, né, que você foi alcançado. E se você, porventura, nasceu dentro de um lar evangélico, você deixa também lá o seu testemunho de como tem sido a sua caminhada com Jesus, ou então se você tem alguma experiência de evangelismo, né, pessoal com alguma outra pessoa. O importante é você estar lá dando o seu testemunho e deixando sua participação lá. Vou aguardar a sua presença, a sua manifestação lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha realmente um momento de proveito nesse estudo. Acompanhe através da sua apostila também, tá? Te aguardamos a semana que vem. Um forte abraço para você. Fique com Deus.